venho mais uma vez, né, tentar ajudar aquelas pessoas que, em alguma medida e por alguma razão, vinham sendo constrangidas nos seus ambientes de trabalho, nos seus ambientes de estudo, nos equipamentos de saúde, na condição de pacientes. Venho orientar essas pessoas a buscarem a documentação, né, a lei que foi aprovada na data de ontem e o decreto que também foi publicado na data de ontem. No caso, temos aqui a lei 17.629 de 2023, tá? A lei que foi publicada ontem, e o decreto publicado na mesma data, que dão o direito, no Estado de São Paulo, para que os cidadãos decidam se vão se vacinar ou não e quantas doses de reforço tomarão. Tá? O número do decreto é o 66, na verdade, o revogado, 66.421 de 2022. É importante pegar o decreto que revogou o decreto do governador João Dória, a lei que foi publicada ontem, e levar, né, vou utilizar um termo antigo aqui, mas todo mundo vai entender, na sua repartição, no órgão em que trabalha, e mostrar, né, que essas normas estão em vigor. Hoje pela manhã, na verdade ontem à noite, eu é que repliquei pela manhã, o governador Tarcísio, inclusive, fez a seguinte postagem. Boa noite a todos. Importante esclarecer que, com a revogação do decreto 66421 de 2022, que previa anteriormente a obrigatoriedade da vacina de Covid-19 para agentes públicos, todos os processos de responsabilização de servidores que tenham por base referido decreto serão arquivados. Então, peguem essas normativas e levem na repartição. Ah, sou policial, tem um procedimento na corregedoria. Vá com essas normas na corregedoria. Sou professor, tem um procedimento na diretoria de ensino competente. Já leve essa normativa. Eu acredito, né, pelas publicações que vêm saindo no diário, alguns atos já de senhores reitores, de senhores dirigentes, que a observância da nova legislação vai ser automática. Mas, se não for, né, é necessário que cada um vá buscar o seu direito. A gente sempre tem que buscar os direitos, mas com a lei vigente fica mais fácil. Tá? Todos sabem, porque eu falo sobre isso desde o dia que o governador João Dória publicou o tal decreto, todos sabem que eu sempre sustentei e sustento que esse decreto não tinha fundamentação nem constitucional, nem legal. Era um decreto absolutamente ilegal. Esse é meu ponto de vista, sempre foi. Mas hoje isso está claro, isso está oficializado por uma lei e por um outro decreto que revogou. Então, peguem essas normas e vão buscar esses direitos. Tá? Isso é muito importante. Pela fala do governador, os processos instaurados com base no decreto revogado serão extintos. Algumas autoridades estão interpretando que são aqueles processos que estão em andamento, ou seja, o funcionário foi chamado para tomar a 4ª dose. Falou, mas eu já tomei 3, eu não quero tomar a 4ª, né? Por alguma razão. Este processo que está em andamento vai ser encerrado. Algumas autoridades estão entendendo que aqueles casos que já foram julgados, não. Ou seja, que não teria uma aplicação retroativa da lei que foi aprovada ontem e do decreto que revogou. A minha concepção, tá, como professora de direito, é que, face à ilegitimidade do que aconteceu até agora, à luz da Constituição Federal, à luz da legislação federal, à luz do princípio de que não se pode punir sem prévia previsão legal, que as pessoas prejudicadas, né, precisam ser chamadas para a situação ser revertida.
Reitero, não estou falando de indenização, não estou falando de vingança, estou falando do seguinte: o funcionário foi demitido, tem que ser readmitido. O aluno foi expulso, tem que ser chamado a ocupar a vaga que conquistou mediante aprovação num difícil vestibular. O aluno não chegou a ser expulso, tem uma apuração em curso, vai extinguir a apuração, mas ele teve as notas apagadas. As notas que foram conquistadas precisam ser relançadas, tá? Então, eu sei que isso vai ser um pouco polêmico. Então, a seguinte orientação que eu estou dando para as pessoas prejudicadas e os colegas, né, advogados, daqui a 15 dias eu estou de volta na advocacia, posso falar colegas, para os colegas que eventualmente estejam representando essas pessoas. O processo está em andamento, tem que ser imediatamente arquivado. E os casos que já foram? Com todo respeito à interpretação divergente, né, e à autonomia de cada profissional, entendo que cabe sim discutir. Cabe discutir. Né, porque as pessoas não podem ser demitidas sem lei prevendo, né, que não vacinar implica demissão. As pessoas não podem ser jubiladas, reprovadas, sem uma legislação clara dizendo que estou falando de lei, tá? Não é portaria, não é resolução, é lei. Sem uma legislação clara que diga que cabe esse tipo de sanção, né, por força de negativa de vacinação. Então, assim, eu tenho colocado isso nas minhas redes, as pessoas seguem ligando. Eu sei que já tem funcionário público, presidente Gil, recebendo e-mail, sendo chamado a ocupar seu cargo. Porque tem os dois lados, porque também tem repartições que a pessoa não comparecia para trabalhar. Ah, não sou vacinado. Então, todo mundo agora, né, pode e deve voltar ao trabalho, né, que esse é o estado do trabalho, não é isso? Muito obrigada, presidente. Obrigado, nobre deputada Janaína Pascoal. Mais uma vez, lhe parabenizando pela iniciativa, né, sua propositura, o PL 668, que foi aprovado nesse plenário e se tornou lei, garantindo a liberdade do povo de São Paulo. E dando